primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o professor Lucas, que está presidindo a mesa, os nossos colegas, professor Jaime, professora Sandra, professor Wander, professora Rosilene e o meu companheiro de chapa, professor Beirão. A maioria das pessoas sabe, mas eu vou me apresentar brevemente. Eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG desde 1979, e os detalhes sobre a nossa trajetória, que inclui todas as atividades que todos os professores desenvolvem na universidade, uma experiência muito grande na área de gestão e na área acadêmica também, complementado pela trajetória do professor Beirão. Os detalhes estão presentes no nosso material, que apresenta um currículo mais detalhado. O professor Beirão é professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Biológicas desde 1978, também acumula uma experiência acadêmica, uma experiência de gestão, inclusive em órgãos externos da UFMG. Até 2 meses atrás ele era diretor do CNPq, também muito amplo. E o programa que a gente apresenta à universidade, à reitoria, para a gestão 2014-2018, ele é baseado em princípios gerais, que levam em consideração os problemas que a universidade vive no dia a dia, os problemas de hoje, mas que procura enxergar as perspectivas da universidade para as próximas décadas, no sentido da gente alcançar a excelência que a sociedade brasileira espera da Universidade Federal de Minas Gerais. É sobre esses princípios que eu quero falar um pouco aqui, e destacando alguns poucos itens do programa, que, ao serem desdobrados em ações, vão exigir a execução de várias iniciativas. O primeiro tem a ver, e é o que é o mais importante, para discutir o rumo da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós somos parte de um sistema de 63 universidades federais no Brasil. Esse é um sistema estratégico para a nação, para o desenvolvimento do país. Não tem nenhum país no mundo que tenha atingido o estágio de desenvolvimento que a gente quer que o Brasil atinja, que não tenha um sistema forte de universidades. E o Sistema Federal de Ensino Superior, que está sendo construído ao longo das últimas décadas e cuja construção se intensificou nos últimos 10 anos, é um sistema de qualidade, em construção, em crescimento rápido, que é estratégico para o país. A Universidade Federal de Minas Gerais, como parte desse sistema, tem que levar isso em consideração. Ela não está sozinha, ela não pode olhar só para ela não existe para atender os nossos objetivos, ela existe para atender as necessidades da sociedade brasileira. E é importante também lembrar que, dentro desse sistema, a UFMG tem um papel de liderança nacional, não só por ser uma universidade de porte grande. Até antes do Reúne, a gente era a 2ª maior universidade federal do Brasil. Depois da expansão, outras universidades ficaram maior que a gente. Mas, principalmente, por causa da seriedade do trabalho que é desenvolvido aqui, que foi desenvolvido ao longo de gerações. Um trabalho sério, um trabalho que atinge um alto patamar de qualidade e que coloca a UFMG como uma universidade que tem que ter uma ação proativa, uma ação protagonista, uma ação de liderança entre as universidades federais do Brasil. O Plano Nacional de Educação, que está em fase final de tramitação no Congresso, ele prevê uma grande expansão na cobertura do ensino superior no Brasil, que é uma das piores do mundo e uma das piores da América Latina. Isso é necessário, é um desejo da sociedade brasileira. E, mais ainda, pretende que seja corrigido um pouco uma distorção do sistema de ensino superior brasileiro, onde a maioria ao contrário dos países desenvolvidos do mundo, onde a maioria das matrículas do ensino superior está no ensino privado, no ensino que visa lucro, e não no ensino público. Atualmente, 25% das matrículas estão no ensino público. E o Plano Nacional de Educação prevê
a expansão disso para 40%. Ou seja, nós temos que estar preparados para definir e para discutir, isso é urgente que a Universidade Federal de Minas Gerais faça, qual o papel que ela vai ter nesse esforço nacional necessário de aumentar vagas no ensino de graduação, principalmente. Nós já participamos de um processo de expansão que está em fase final de acolhimento dos novos alunos, que ainda não foi consolidado, e temos que ter respostas para a sociedade brasileira de qual será a nossa participação nos próximos anos. A colaboração nesse esforço, ela não se restringe simplesmente a aumento do número de vagas na graduação. Ela pode ser feita de outras maneiras. Aqui em Belo Horizonte, nos dois campos da UFMG de Belo Horizonte, o da Pampulha e o da Saúde, é evidente que nós não temos mais espaço para expandir a graduação. Nós não temos mais lugares físicos para construir prédios e para abrigar novos alunos e novos docentes que necessariamente seriam aportados com uma expansão. A mesma situação não acontece em Montes Claros, que é o nosso campus no norte de Minas, que tem um potencial de expansão muito grande e sobre o qual a UFMG tem que dizer com clareza qual o papel que ela quer ter como universidade pública, federal, no atendimento da sociedade norte de Minas, centrada em Montes Claros. Existe muito espaço e muita necessidade de expansão de vagas em Montes Claros. Montes Claros é uma cidade que tem um número enorme de alunos de ensino superior, e a porcentagem desses alunos que são atendidos pelo ensino privado é maior ainda do que os 75%, que é o número geral do Brasil. Ou seja, há uma escassez de vagas de ensino público em Minas Gerais, e a Universidade Federal de Minas Gerais pode colaborar com isso. Nós temos que discutir isso urgentemente. Uma colaboração que a UFMG pode dar, por exemplo, é na pós-graduação. A expansão do sistema, ela não vai conseguir contratar novos docentes com a qualificação desejada. A criação do sistema de IEFs, aqui é muito mais capilarizado que o de federais. Até o final de 2015, nós vamos ter mais de 550 campos de institutos federais de educação tecnológica no Brasil. Então, o número de vagas não vai ser tão grande como nas federais, nas universidades, mas o número de cidades atendidas vai ser muito maior. Esse sistema não está conseguindo captar doutores e nem mestres, em alguns casos, dependendo da localização das cidades. Ou seja, todo esse corpo docente, tanto o sistema de universidades federais, com uma nova expansão, quanto o sistema de IEFs, vai precisar de qualificação. E, para isso, a UFMG está bem preparada. Essa é uma das maneiras de colaborar na expansão da graduação, na expansão de vagas do ensino superior. Outras existem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essa discussão a UFMG tem que fazer com urgência, ela tem que ser antecipativa em relação à demanda, para não ser pega de surpresa e não ter que dar respostas assodadas, respostas sem planejamento. Em relação às outras ações que vão guiar e que têm prioridade no nosso plano de trabalho, que eu vou citar com mais rapidez, enfim, com mais resumidas, e que vão gerar as ações necessárias para a implementação desses planos, eu vou elencar as seguintes. A primeira, prioritária, é a implantação de uma política de recursos humanos coesa, consistente, robusta para a Universidade Federal de Minas Gerais. Nós construímos, ao longo dos últimos 30 anos, para os docentes da universidade, uma política razoável, boa, em relação a esse segmento. Desde que eu entrei na universidade, em 79, ou seja, são mais de 30 anos, eu já entrei sabendo que existia uma política para recursos humanos, o que era esperado de mim da universidade, o que eu deveria fazer. Quando eu fui contratado, eu não tinha nem terminado o mestrado, mas eu sabia que o meu departamento tinha metas de qualificação, cronograma e tudo. Eu entendi bem qual que era o meu papel na instituição. Essa política tem sido aperfeiçoada ao longo desses 30 anos e sempre tem que continuar sendo aperfeiçoada. A mesma coisa a gente não pode dizer
em relação à política de recursos humanos para técnicos administrativos em educação. Tem várias ações que foram tomadas nos últimos anos e que compõem o conjunto de ações da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. Elas fazem parte de políticas de recursos humanos, mas isso não tem sido articulado, não é uma política global. O Conselho Universitário não se manifestou sobre vários aspectos de uma política global. Nem a lei que regula a carreira de técnicos administrativos em educação, o PCCETAI, que é uma lei de 2005, ainda foi implantada plenamente aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Vários problemas que a Universidade Federal de Minas Gerais tem em relação a processos administrativos, a implantação de novas tecnologias, tem a ver com a falta de política de recursos humanos para os técnicos administrativos em educação, né? As pessoas que formam a universidade, todas elas, os alunos, os professores e os técnicos administrativos, são o maior bem dessa universidade, né? Toda a universidade, por trabalhar na área de educação, é uma instituição intensiva em recursos humanos. O que custa mais caro aqui são os recursos humanos. Então, isso tem que ser prioridade, tá? Nos 3 segmentos. No caso das pessoas que são contratadas para trabalhar aqui, os docentes e os técnicos administrativos, inclusive com leis externas à universidade, o nosso grau de autonomia, isso não é completo. Nós, não, por exemplo, não podemos mudar carreiras e salários, tá? Mas temos muito espaço para construir uma política coerente. Então, isso vai ser uma prioridade. As outras 3 têm a ver com atividades fim da instituição. Uma delas é uma avaliação e uma revisão completa do projeto pedagógico de graduação da universidade, tá? Há 10 anos atrás, nós estávamos implantando currículos num cenário de flexibilização, com novas diretrizes curriculares. Esse tempo todo, nós passamos por um crescimento grande, com novos cursos do Reúne, que agora já estão implantados, formando suas primeiras turmas. Nós precisamos de avaliar um a um, tá? E rever esse projeto pedagógico para modernizar ele. Ele é extremamente amarrado. A flexibilização, nós temos dados que mostram que ela está bonita no papel em vários cursos, mas na prática ela não funciona. Nós temos que identificar quais são esses gargalos e mudar esse projeto, tá? Para tornar ele mais flexível, inclusive tentando provocar mudanças nas regulações externas, porque também temos regulações, diretrizes curriculares, regulações do Conselho Nacional de Educação, que impedem que a universidade tenha autonomia completa na formulação dos seus currículos de graduação. A pós-graduação, ela tem um espaço muito interessante para expansão por causa das contratações que a gente fez no Reúne. Nós estamos com a capacidade ainda ociosa de orientação e podemos, então, crescer muito em qualidade nos nossos cursos de graduação, aproveitando a extrema competência dos mais de 800 docentes que a universidade contratou entre 1º de janeiro de 2008 e hoje. Tá? São mais de 800 docentes novos na UFMG. Tá? Acoplado a uma internacionalização que capte alunos de outros países. Aqui, isso é muito importante para a UFMG e que vai exigir melhoria da infraestrutura para o acolhimento desses alunos de pós-graduação. E, por fim, um estímulo a iniciativas de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade na pesquisa, na pós-graduação e na graduação, tá? Dando um papel inovador à Pró-Reitoria de Pesquisa, espelhando na criação do IEAT, tá? E possibilitando a formação de novos institutos, centros, seja lá que nome a gente dê, interdisciplinares e multidisciplinares na universidade, que transpassem as unidades acadêmicas e os departamentos da unidade. Essas são as 5 principais prioridades e todas as ações que a gente vai tomar vão decorrer desses 5 principais projetos que a gente está apresentando. Muito obrigado.